planta para curar. Porque nem deixou tudo, o lado positivo e o lado negativo. Nós estamos aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. À primeira vista pode parecer que isso não tem nada a ver com o IPPN. De fato, tem muito a ver. Porque, por razões históricas, aqui ao lado funcionava antigamente o Instituto de Química Agrícola, uma instituição pertencente ao Ministério da Agricultura. E nesse instituto se formou, se desenvolveu um pequeno grupo de pesquisadores que representa a origem da moderna química vegetal, da moderna fitoquímica no Brasil. Isso aconteceu ainda na década de 40, quando o chefe da seção de química vegetal era Oscar Gilbert. Esse era o verdadeiro iniciador da moderna fitoquímica no Brasil. Nós temos que fazer justiça a ele. Em torno dele é que se formou esse pequeno grupo que foi crescendo. Eu digo que esse lugar é histórico, porque foi exatamente aqui nesse banco que nós, em 1963, alguns participantes desse grupo decidiram sair daqui. Né? Porque o nosso instituto, que nós tínhamos ajudado a crescer, a criar renome internacional, foi extinto por razões que até hoje nós não compreendemos bem. Né? O Instituto de Química Agrícola foi extinto em 1962. Então, quando essa extinção entrou em vigor, em 1º de janeiro de 63, nós nos reunimos aqui no Jardim Botânico para decidir o que fazer. E a decisão foi sair daqui. Esse grupo, além da minha pessoa, Oscar Gilbert, que ainda é o chefe da seção, do Dr. Gilbert, que fala hoje aqui também, outros que participaram e pertenciam a esse grupo na época, né, eram o Dr. Joaquim Martins Ferreira Filho, faziam parte desse grupo, além da minha pessoa, o Dr. Gilbert, o Dr. Joaquim Martins Ferreira Filho, o professor Otto Gottlieb, que mais tarde tomou outros nomes, o Dr. Mauro Taveira Magalhães, um colaborador belga, o Dr. Bernard Turch, e outros. Enfim, nós nos reunimos aqui naquele desespero porque nós estávamos vendo a nossa obra interrompida. Então é por essa razão que esse lugar tem importância na história do NPPN, porque foi daqui que saiu o grupo que formou mais tarde o que naquele tempo se chamava CPPN, Centro de Pesquisas de Produtos Naturais, que mais tarde passou a ser transformado em núcleo na universidade. Bom, como se formou esse núcleo dentro do Instituto de Química Agrícola? Aí nós tivemos um apoio muito grande de um professor americano, Carlos Horácio, que veio nos visitar. Ele trabalhava no México, na companhia Syntex. Ele estava totalmente envolvido num aspecto novo da química sintética, que era o de utilizar matéria-prima vegetal nas transformações e sínteses para obter substâncias de ação biológica importante. E foi ele que desenvolveu, não vou dizer que foi ele que criou, mas ele desenvolveu a síntese de hormônios esteroidais a partir de esteroides naturais disponíveis em grande quantidade. Ele trabalhando no México, ele teve também ligação com outros países latino-americanos, e um dia ele nos contactou no Brasil e veio nos visitar. Isso foi em 1954.
E daí se iniciou uma colaboração extremamente intensa e com consequências fabulosas. Ele pode ser considerado o padrinho do NPPN, porque ele nos deu um apoio total em todos os sentidos. Primeiro aqui no Instituto de Química Agrícola, depois quando nós nos transferimos para a universidade, ele continua nos apoiando em todos os sentidos. Nossa ida para a universidade aconteceu por um convite do professor Paulo da Silva Lacaz, que então nós podemos considerar o pai do NPPN. Ele soube do nosso problema e fez tudo para nos atrair. Essa ligação com o professor Lacaz foi feita pelo Joaquim Martins Ferreira Filho. Esse foi o início. Foi assim que nós acabamos indo para o antigo campus da universidade, na Praia Vermelha. Um fator decisivo na orientação das nossas pesquisas era exatamente essa proximidade do Jardim Botânico. Nossa instituição ficava localizada ao lado e não havia nem cerca nos separando. Tinha uma pequena cancela onde se podia passar à vontade de um lado para o outro. E assim nasceu naturalmente o nosso contato e a nossa colaboração de muitos anos com os botânicos. Os botânicos que então nos ajudavam na escolha das plantas, na coleta das plantas, que vinham conosco nas excursões. Podemos lembrar alguns nomes importantes de amigos que já faleceram, como Aparicio Pereira de Astro, como Carlos Pereira de Rio, que tiveram uma influência fundamental nas nossas pesquisas e no desenvolvimento do grupo. Como apoio financeiro no início da formação do núcleo, nós contávamos principalmente do próprio professor Gerássimo, que nos ajudava com verbas, com recursos que ele obtinha principalmente da Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos e mais tarde da própria Universidade de Stanford, para a qual ele se transferiu em uma certa altura. O apoio foi realmente fantástico e incondicional. Vamos dizer, assim, só como um exemplo, a espectrometria de massas naquela época ainda era relativamente nova, e no Brasil nós não tínhamos instrumento nenhum. Quando queríamos um espectro de massas de uma substância isolada, nós mandávamos para a Stanford pelo correio e Gerássimo devolvia o espectro. Isto custava a ele $100 o espectro e nunca nos cobrou coisa nenhuma. Também da parte brasileira nós tivemos um apoio incondicional do CNPq, na presidência de Antônio Corseiro, com a colaboração de Manuel da Frota Moreira, e da parte do Ministério do Planejamento, onde era secretário de Tecnologia, o Dr. José Walter Bautista Vidal, com quem nós nos reunimos muitas vezes, discutindo os problemas do IPPN, do CPPN naquela época, e também da parte do Dr. Pelúcio, na época em que se criou a FINEP. E foi o apoio da FINEP que, no fim, permitiu o estabelecimento, a criação da primeira central analítica do Brasil, que é a nossa até hoje, naturalmente hoje já renovada, mas que foi conseguida graças a esse apoio em 1972.
professor Prado Seabra, como foi mencionado, nos trouxe para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele inicialmente ia nos oferecer um laboratório na Faculdade de Medicina, mas por intervenção do presidente do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisas, da época, Antônio Corseiro, foi eventualmente nos oferecido um laboratório na Faculdade de Farmácia, um laboratório que era do professor Alfonso Seabra, que naquele momento estava viajando no exterior, estudando em Birmingham. Dr. Joaquim Martins Ferreira, que inaugurou os contactos com a universidade, entrevistou todos os professores da Faculdade de Farmácia e conseguiu que a grande maioria deles concordou em formar um conjunto que se chamava o Centro de Pesquisas de Produtos Naturais. O diretor da farmácia naquela época era Mário Tavares. Desculpe, Mário Tavares, tem que cortar. O grupo que trabalhava aqui no Instituto de Química Agrícola, Dr. Walter Moores e eu nos transferimos para a universidade a convite do professor Prado Seabra. Um importante intermediário nesta conexão foi Joaquim Martins Ferreira, que negociou com os professores da Faculdade de Farmácia a formação do Centro de Pesquisas de Produtos Naturais, CPPN. O diretor da Faculdade de Farmácia era o professor Mário Tavares, e este professor nos ajudou muito no início do nosso estabelecimento lá, inclusive fazendo muito da burocracia que era necessária para a nossa legalização como unidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós levamos várias pessoas, inclusive o professor Bernard Tusch, hoje na Bélgica, que trabalhava conosco aqui e que se transferiu em conjunto com o grupo para lá. E formamos rapidamente um grupo bastante forte e pudemos conseguir instalar um curso de pós-graduação em Química de Produtos Naturais. Vieram algumas outras pessoas com a ajuda do professor Carl Jurassic, que também nos ajudou financeiramente. Era uma ajuda pequena, mas uma ajuda muito importante a montar nosso laboratório lá. O Conselho Nacional de Pesquisas, em particular o presidente Antônio Corseiro e Manuel Frota Moreira, que trabalhava com ele no Conselho Nacional de Pesquisas, nos ajudou anualmente com auxílios para poder montar o quanto mais rápido possível um grupo de nível internacional que nós já tínhamos aqui no Instituto de Química Agrícola. Nós fomos possibilitados comprar espectrômetros e equipamentos necessários para a identificação de substâncias e tivemos o nosso primeiro, vamos dizer, central analítico modesto, mas eficiente. Veio o Dr. Keith Brown dos Estados Unidos, veio o Dr. Sérgio Flores de México para nos ajudar e rapidamente o nosso primeiro grupo de pós-graduação se instalou. E eu posso dizer que o fechamento do Instituto de Química Agrícola resultou numa vantagem para o país, porque colocou os antigos pesquisadores desse instituto em várias universidades no país, cada um criando o seu grupo de pós-graduação e possibilitando ao Brasil ser um dos líderes mundiais de pesquisa científica em plantas, química de plantas. Entre os assuntos de química importantes foram os alcaloides,
foi a minha primeira tarefa aqui no Instituto de Química Agrícola, estudar alcaloides e plantas brasileiras. Nós observamos rapidamente que estávamos talvez no ponto melhor no mundo para o estudo de alcaloides. Essas substâncias têm atividade farmacológica importante em muitos casos e isso estendeu ao estudo também de animais marinhos, especialmente com o professor Tush, e as linhas importantes, especialmente em geral, plantas farmacologicamente ativos que o professor Valsamor conduzia. Sempre tivemos uma ênfase sobre a atividade farmacológica ligada à estrutura química, e isso continua até hoje. Uma coisa importante foi a iniciativa do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisas, de oficializar o interesse em medicina. Eles chamaram uma reunião em que nós, do CPPN, participamos, pedindo que nós interessássemos em doenças endêmicas, pragas que assolavam o país na área de doenças humanas. E chamaram ao mesmo tempo professores de universidades como de Minas Gerais e também da Fundação Oswaldo Cruz, que eram parasitólogos, médicos, biólogos, para colaborar conosco. E nós iniciamos uma colaboração primeiro com José Pellegrino, da Universidade Federal de Minas Gerais, que frutificou muito. Passamos a testar nossas substâncias isoladas de plantas e extratos em parasitas dos mais diversos tipos, fazendo especial ênfase sobre Schistosoma mansoni, que causa esquistossomose, sobre Trypanosoma cruzi, que causa doenças de Chagas, sobre a plasmódia, que causa malária, e sobre leishmaniose, além de parasitas intestinais. Esta colaboração rapidamente estendeu ao Departamento de Parasitologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando nós nos mudamos para a Ilha do Fundão, que prova a Ilha do Fundão. Lá trabalhávamos com o grupo do professor N. Goulart, e esse foi muito frutífera essa pesquisa, porque nos alertou ao fato que plantas se defendem contra vários parasitas que atacam essas plantas. E essas defesas químicas que as plantas possuem são também válidos para a defesa do homem contra parasitas semelhantes na sua ordem ou gêneros ou famílias zoológicas. Começamos assim a racionalizar a pesquisa de plantas medicinais, de produtos naturais em seu uso em medicina. Um importante desenvolvimento na história do NPPN foi o pedido do Conselho Nacional de Pesquisas para que nós dessemos atenção a doenças endêmicas importantes na saúde do país. Chamaram uma reunião que incluía professores de outras universidades, inclusive da Universidade Federal de Minas Gerais, que eram parasitólogos, biólogos e médicos, e nos pediram que nós começássemos a colaborar com estes professores no ensaio biológico das substâncias naturais que nós estávamos isolando. Esta pesquisa foi muito frutífera e resultou em exame de substâncias naturais e sua ação contra esquistossomose, doenças de Chagas, malária, leishmaniose, vermes intestinais e vários outros parasitas.
estendendo mais tarde para insetos, vetores destes doenças. Isso nos envolveu não somente com a Universidade Federal de Minas Gerais, lá representado pelo professor Gilbert, mas com muitas outras instituições ao longo do país e também no estrangeiro. Este interesse na atividade farmacológica de substâncias secundárias encontradas em plantas continua até hoje como uma das nossas linhas mais importantes. E o estudo de plantas medicinais talvez seja o aspecto mais importante da química de produtos naturais atualmente. Os detalhes da criação do NPPN já foram descritos por volta, e o fato de que o NPPN resultou na liderança do professor Paulo Acais, os detalhes da criação do NPPN são tratados desse documentário por um outro colega, e não precisa aqui entrar nesses detalhes, sendo que a liderança do professor Paulo Acais, liderança e toda a iniciativa sobre um grupo muito jovem, constituído principalmente de Walter, Gilbert, Joaquim Martins Ferreira, é uma história que vale a pena sempre lembrar, mas que não vale a pena repetir nesse mesmo documentário. Mas o que talvez valesse a pena focalizar é que esse trabalho todo foi realizado dentro de um momento histórico, dentro de um período que é difícil de ser imaginado pelos jovens que hoje vivem a universidade. Naquela época nós não tínhamos tantos conselhos, tantas comissões, e a universidade, de uma maneira geral, era dirigida por um pequeno grupo de homens. Se isso é bom, se isso é ruim, é um assunto que nós vamos agora discutir, porque vai muito de saudosismo e distorção, possivelmente, dos aspectos das vantagens e desvantagens. Mas o fato é que a universidade vinha sendo totalmente reformada sob a liderança do reitor Pedro Comum, e em volta desse reitor, nós temos um grupo de homens, principalmente o professor Raimundo Luiz Aragão, o professor Carlos Chagas, Paulo Gilbert, Lauro Solero, homens que, entre eles, decidiam os rumos do que devia ser mais apoiado dentro da universidade. E sob a liderança desses homens, nós tínhamos um grupo de pessoas moças que estavam tentando criar alguma coisa. Todos eles sob a liderança de um dos generais da universidade, da mesma forma que nós trabalhamos sob o comando e a liderança do professor Lacage. Nós tivemos na época a criação do grupo das macromoléculas sob a liderança do professor Luiz Amano, o grupo da xistoquímica com o professor Cláudio Pensamento. Tivemos aqui no Instituto de Acesso à Saúde o NUTES, foi todo ele idealizado e desenvolvido por Luiz Carlos Lobo, e não podemos deixar de omitir, mas assim como um coletivo, o trabalho do Coimbra, que não só desenvolveu a COP, mas como também o núcleo de computação eletrônica, saiu do trabalho dele, era o núcleo de computação da COP, que virou o núcleo de computação da universidade. Nós tivemos também várias outras instituições, o próprio Instituto de Matemática foi todo desenvolvido no trabalho, e a universidade vivia um momento de euforia, porque tudo que nós vemos hoje funcionando surgiu nesse mesmo período. Não foi uma coincidência, foi um momento histórico. É claro que tudo isso precisava de dinheiro, e nós tínhamos, então, inicialmente, do MDE, mais tarde do Ministério do Planejamento, e finalmente na FILEP, a figura do José Felício Ferreira, que era o homem que se encarregava de conseguir recursos para tudo isso que estava sendo criado. Por isso,
a criação do NPPN é uma história bonita, mas ela é mais bonita vista dentro de um conjunto, de um momento em que não existia a palavra pessimismo, nem descrença, havia uma verdadeira euforia de crescimento, de produção e de criação. E que eu não posso deixar de manifestar uma certa esperança de que esse ambiente de grande fé no futuro, de grande crença no trabalho sendo feito, se restabeleça dentro da universidade. O desenvolvimento da química, e isso a química não está sozinha, o desenvolvimento de quase todas as ciências, ela não seguiu um ritmo constante, linear. Ela teve mudanças abruptas de tecnologia. Exatamente nessa época em que o IPPN estava crescendo, no princípio da década de 60, a química sofreu um impacto violento do aparecimento de recursos analíticos baseados em instrumentos de grande complexidade, ressonância magnética, espectroscopia de massa e próprias técnicas mais modernas de infravermelho fizeram que se tornasse praticamente impossível fazer química de vanguarda sem uma infraestrutura instrumental extremamente cara e complexa. O que aconteceu é que os líderes da química do Brasil, todos eles estabeleceram relacionamentos no estrangeiro para que essas análises pudessem ser feitas nos Estados Unidos e na Europa. Ora, nessa época surgiu a ideia de que, se não existia, a bem da verdade, nenhum grupo do Brasil que isoladamente justificasse um investimento de grande grupo instrumental, havia uma massa distribuída entre Rio, São Paulo, Belo Horizonte e um pouco em outros centros, mais tarde Fortaleza, que justificariam que o Brasil possuísse pelo menos uma central analítica para atender esses grupos. Essa ideia foi levada ao Ministério do Planejamento e, através da FINEP, o NPPN recebeu essa incumbência. Foi mais do que a questão de conseguir o dinheiro, porque o dinheiro veio como consequência de uma responsabilidade a nível nacional de atender aos químicos brasileiros nas suas necessidades de análise de massa de ressonância. E acho que não seria difícil reunir testemunhos de como esse trabalho realmente foi realizado. Temos que reconhecer a parte do apoio financeiro, que veio da FINEP, novamente do doutor Beto Ferreira, mas temos que reconhecer também que o IPPN acertou ao encontrar no estrangeiro uma pessoa suficientemente moça e suficientemente idealista e, acima de tudo, competente para estabelecer esse núcleo experimental no Brasil. Hoje em dia o tempo mudou e todas as grandes universidades já possuem as suas centrais analíticas, muito embora não exista a necessidade de umas atender as outras. Mas aquele momento histórico em que um ponto do Brasil era responsável praticamente por todo o desenvolvimento da química brasileira, foi um momento difícil, mas foi um momento vitorioso, porque a missão que nós recebemos, ela foi cumprida.